Nós pedimos à igreja para abrir o livro Hebreus, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós encontramos aqui na palavra de Deus o Espírito mostrando que nós crentes, que cremos em Jesus, nós vivemos de esperança. Mas de que esperança nós estamos falando? Da esperança de que Deus estabelecerá o seu reino conforme as promessas que estão feitas desde a história antiga. Quando se fala de esperança na Sagrada Escritura, nós não estamos apenas nos referindo à esperança de nós vencermos as nossas dificuldades ou de nós concretizarmos os nossos sonhos, sejam eles quais forem. O entendimento da palavra de Deus, em muitas passagens, apontam para a esperança da chegada do reino de Deus com todas as suas consequências. Por meio dele, uma vida de plenitude para todos nós. Para nós que estamos deste lado da vida, para aqueles que estão do outro lado da vida. Pois haverá, segundo o profeta Isaías, novos céus e uma nova terra. O reino virá com todo o seu poder, com todo o seu esplendor, para a felicidade das nações, dos povos. Deus tirará desse mundo todo o sofrimento, toda a injustiça. Ele apartará os homens, colocando à sua direita aqueles que forem dignos de permanecer no reino que será estabelecido. E à sua esquerda, aqueles que preferiram viver nas coisas equivocadas, que se tornaram indiferentes à palavra que foi anunciada. Do mesmo modo que um pastor separa os bodes das ovelhas. E nós estamos vivendo esta esperança, irmãos. Não podemos pensar que a vida na igreja se resume em esperar apenas para que os nossos sonhos se concretizem nas coisas que vão passar um dia. Nossos sonhos vão se realizar, mas a esperança de que fala a Escritura é muito mais do que esta esperança. Isso chama-se fé. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho, porque eles também esperavam. Pela fé, pela vontade do Criador, os mundos foram criados. Diz aí o versículo 3. De maneira que aquilo que se vê, toda a obra que nós vemos, não foi feito das coisas que estão aqui. Os sábios procuram a origem deste universo, de como tudo começou. Quando foi que o tempo foi estabelecido, o espaço, as estrelas, as galáxias. Eles investigam até chegar num ponto em que todas as coisas estavam
reunidas num só lugar. E dali para trás, eles não sabem o que existia. Nós temos a resposta. Mas eles não estão interessados. Eles sabem muito. Jesus dizia assim, cheio do Espírito Santo: ó Senhor, glórias te dou por esconder essas coisas dos entendidos, dos sábios, dos prudentes e revelá-las aos pequenos, aos mais simples, aos mais humildes, aos que estão procurando de coração compreender as verdades que o homem não tem resposta, irmãos. Vamos seguir confiantes nesta esperança, na certeza de que nós temos um Deus que opera com poder sobre todas as coisas. E se Ele assim o faz, se Ele sustenta os passarinhos, que não trabalham, não constroem, se Ele sustenta a erva do campo, que hoje existe, amanhã murchou, desapareceu, por que não cuidará de nós? Que somos os seus filhos, que somos natureza sua, que fomos chamados deuses pela Escritura, porque Ele não cuidará do nosso futuro. Irmãos, que Ele nos ajude. Amém. Que o Senhor tenha compaixão das nossas almas, que Ele considere a igreja reunida em torno da palavra de Deus e que o Senhor derrame uma unção sobre a igreja neste dia, abençoando as nossas vidas, que o poder de Deus seja derramado sobre Jesus Cristo, sobre a Assembleia reunida, sobre os irmãos que estão aqui perto, como também sobre os irmãos que distante ouvem a palavra de Deus. Que o Senhor dos céus, Ele diga uma palavra em nosso favor. Uma migalha que cair da sua mesa será suficiente. Uma ordem que Ele der para o bem acerca da nossa vida poderá transformar profundamente todo o nosso ser. Amém? Esta é também, irmãos e irmãs, uma firme esperança que nós temos, de que Jesus Cristo tome conta das nossas vidas, que nós sejamos ovelhas do teu rebanho e que Ele nos guie todos os dias das nossas vidas. E que nós estejamos alegres e felizes neste instante, por estarmos reunidos em torno de irmãos e podermos ouvir da santa palavra de Deus. Ainda que, de repente, e pode ser que isto aconteça, que o nosso coração não quisesse estar aqui, eu digo aos irmãos, é extremamente importante para a nossa alma que estejamos diante da palavra de Deus. As Escrituras, ela já nos mostrou que nós não somos apenas uma natureza carnal. Existe em cada um de nós uma natureza espiritual. E esta natureza espiritual precisa de comida. Esta natureza espiritual precisa de bebida, irmãos. O nosso Senhor Jesus, quando foi tentado, Ele disse para nos instruir
nem só de pão viverá o homem. Nós não podemos viver só de comida, só de bebida, só de trabalho. Dentro de cada um de nós existe uma outra natureza. Dentro de cada um de nós existe um mundo interior que precisa de uma comida e de uma bebida que vem dos céus. Eu acredito que nós não podemos imaginar o quanto é importante nós estarmos reunidos em torno da palavra de Deus. Eu creio que nós ainda não temos uma consciência clara do quanto isso é importante, do valor que isto tem para esta natureza interior, que precisa passar por uma regeneração, como disse o nosso pastor na abertura. Precisa passar por uma regeneração, uma renovação. Podemos também dizer que precisa passar por um nascimento novo, para ser uma nova criatura. Isto é sério, irmãos. Sabe por quê? Porque esta natureza física, ela tem os seus dias. Ela cumprirá os seus dias neste mundo. Mas esta natureza, esta outra natureza espiritual, nós já compreendemos pela própria ressurreição de Jesus Cristo que ela não morre. E esse mundo interior, essa natureza interna, após a queda do corpo, é ela que vai resplandecer do outro lado, contendo as suas características. Não poderá estar nua. Ela precisa se alimentar, comer, beber, para que neste dia ela seja recebida nos céus por Jesus Cristo. Esta é a importância de nós estarmos em torno da palavra de Deus. Isto também nos mostra, irmãos, que a igreja é um lugar onde uma coisa nova precisa acontecer aqui dentro. Os irmãos entendem? Nós não estamos falando simplesmente de frequentar uma igreja. E isto que nós estamos falando não tem nada a ver com igreja. Mas nós estamos falando de uma obra nova, uma coisa nova que precisa acontecer dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fazemos exteriormente na igreja tem o seu papel, tem a sua utilidade, contribui e muito para a comunidade e contribui também para a nossa relação com Cristo. Mas, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, o Senhor, Ele quer fazer uma coisa nova aqui dentro, aí dentro. E nós precisamos abrir as nossas vidas e os nossos corações para que Jesus Cristo opere, para que Ele processe essa renovação, essa regeneração, para que Ele edifique dentro de cada um de nós uma coisa nova, para que seja formado dentro de nós um novo ser. Como isso seria? Qual o caminho melhor? Por qual caminho Jesus Cristo entraria para fazer esta renovação? Para operar em nós este milagre? Porque é um milagre, irmãos. Por qual caminho? O caminho da fé. O caminho da fé. Da plena certeza e convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele
pode endireitar aquilo que é torto, de que Ele pode perfeitamente perdoar os nossos pecados, de que Ele pode nos remover da mais profunda escuridão em que nós nos encontrávamos e nos trazer para a mais plena e absoluta luz. Este é o caminho. Nós precisamos crer neste Jesus Cristo com todas as forças do nosso coração. E para crer, nós precisamos estar aqui ouvindo a palavra de Deus, participando efetivamente da igreja, recebendo a palavra de Deus no nosso coração, que vai martelando, que vai nos chamando, que vai nos exortando, que chega até dentro de nós dizendo: olha, creia, confia no teu Senhor. A palavra de Deus que diz para nós: olha, você não está jogado no mundo por acaso, não é o produto do acaso. A palavra de Deus que diz para nós: vós sois o povo de Deus. A palavra que diz: olha, vós sois a casa de Davi, vós sois a casa de Arão, vós sois o Israel. Irmãos, nós somos este povo. E como este povo, nós precisamos nos alegrar profundamente por termos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Que Ele nos abençoe profundamente. Que Ele derrame sobre a igreja este dom da fé. O dom da fé. Para crermos nele com todas as forças do nosso coração. Eu queria convidar os irmãos ao livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, os discípulos, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Aqui nesta passagem, nós encontramos uma situação que ocorreu enquanto Jesus estava no mundo e com seus discípulos. E nesta circunstância, ele estava cercado, um pouco antes, por uma multidão de pessoas. Eram muitas as pessoas que acorriam até Jesus para receber dele a bênção, para receber dele a cura, para receber dele
a libertação de espíritos imundos, para receber dele o perdão e outras tantas coisas. Chegado uma certa hora, o Senhor disse aos discípulos: é preciso que nós atravessemos o lago e vamos para a outra margem, seguindo o seu ministério. Entraram então no barco e lá se foram. Eis que durante a travessia, algumas altas ondas começam a se levantar. Aquelas águas vão se tornando cada vez mais bravas, tornando-se impetuosas. E os discípulos ali na condução do barco sentiram medo. E eu creio que eles acharam que pereceriam naquele instante. Enquanto isso, estava lá Jesus. Diz a palavra de Deus que dormindo na polpa daquele barco. E os discípulos, diante daquele perigo, correram lá e disseram: Senhor, não te importa de que nós venhamos a perecer? Acordaram o Senhor. O Senhor se levanta então, pela sua palavra, pela sua ordem, Ele ordena que aquela tempestade passe. E Ele admoesta os discípulos, ou adverte os discípulos acerca desta questão da fé. Dizendo: olha, por que vocês ainda sois tão tímidos quanto a fé? Esta passagem, irmãos, ela pode dar para nós boas reflexões. Ela traz para nós uma instrução para as nossas vidas. Vejam, os discípulos eles entraram no barco, e eu penso assim que como eles, ou a maior parte deles, eram ali pescadores, ou pelo menos alguns deles fossem pescadores, eles devem ter dito assim: não, a condução do barco o Senhor pode deixar conosco, porque pela nossa experiência nós sabemos muito bem como conduzir este barco, e nós sabemos muito bem como chegar do outro lado. Certamente que não deixaram o Senhor conduzir o barco. Movidos pela confiança na sua própria experiência, saíram. Lá no meio começou aquela turbulência. E então, desesperados, correram ao Senhor e disseram: olha, Senhor, acorde, porque senão vamos perecer. Irmãos, nós também estamos assim, num barco. Cada um de nós, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa profissão. E um barco que vai seguindo aqui no meio desta grande humanidade. Vai seguindo, vai navegando. E Jesus está conosco. Ele não está longe. Sempre esteve por perto. Mas o que é que nós, na grande maioria das vezes, nós fazemos? Nós não deixamos que Jesus tome conta do barco da nossa vida. Como nós não deixamos, o que o Senhor faz? Ele não violenta. Ele fica ali aguardando. É como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor: olha, pode deixar que eu vou tocando as coisas. Pode deixar que eu vou fazendo. E nós não damos ao Senhor a condição, a liberdade para que Ele conduza esse barco da nossa vida. Para que Ele tome conta da nossa vida. Eu acredito que naquela circunstância, o mais natural que os discípulos pudessem dizer era o seguinte: Senhor, olha, nós não sabemos direito conduzir esse barco, não. Toma o Senhor o barco e conduz e guia. Para onde o Senhor quiser levar este barco, o Senhor leva. É preciso, irmãos, que nós examinemos a nossa vida para ver se não estamos assim também com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que está à nossa volta.
Nós estamos mesmo colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele guie? Ou nós estamos confiando em nós mesmos? Aonde está a nossa confiança, irmãos? Aonde está a nossa confiança? Estaria nas nossas mãos? Estaria nos nossos braços? Na nossa inteligência? Nos nossos recursos? No nosso conhecimento? Na nossa profissão? Eu digo aos irmãos, nenhuma destas coisas poderão nos sustentar. Por isso, vez ou outra, altas ondas se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso barco. E benditas são essas ondas. Benditas são essas ondas, porque nestas horas nós corremos ali para acordar o Senhor. E para dizer a Ele, Senhor, acode-nos, porque senão nós vamos perecer. Venha, Senhor, socorra a minha casa, Senhor, senão a minha casa cai. Ó Senhor, socorre os meus filhos, senão eles caem. Socorre o meu casamento, Senhor, senão ele se dissolve. Irmãos, a palavra de Deus está nos chamando para crer neste Jesus e para confiar nele com todas as forças do nosso coração e da nossa alma, para que ele conduza a nossa vida. Ele sabe para onde haveremos de ir, o dia em que haveremos de ir, o tempo em que haveremos de ir. Ele conhece o passado, Ele é Senhor do presente, Ele é Senhor do futuro. E nós podemos, com toda certeza, colocar as nossas vidas nas mãos dEle. Entreguemos ao Senhor o cuidado de toda a nossa casa. As ondas, elas têm aumentado, não só em intensidade, como em gravidade, dia após dia. A turbulência vem se aumentando, tanto em intensidade como em gravidade, dia após dia. Nenhuma casa, irmãos, será sustentada, nenhuma casa permanecerá de pé, se não estiver alicerçada nesta firme rocha. Nenhum de nós poderá ficar de pé, se nós não estivermos com o Senhor tomando conta das nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós tenhamos coragem e ousadia para entregar o barco da nossa vida nas mãos do Senhor.